Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, vamos lá, né? Eu gostaria de saber se tem alguém conhecendo a Seite Noyer hoje. Se tiver, levante a mão, por favor. Não tem ninguém? Ah, está lá atrás? Tem um senhor também. Primeira vez, muito obrigada. Mais alguém? Ah, mais uma jovem, muito obrigada. Vamos receber os Sejam muito bem-vindos. Pensando em pessoas que poderiam estar pela primeira vez, foi que eu pensei, eu preciso explicar um pouquinho do que é Seite Noyer, né? Algo tão diferente, Seite Noyer. Numa tradução muito livre, muito assim espontânea, significa lar do progredir infinito. Mas não é lar casa, não é lar edifício, não é lar edificação. É lar universo que se expande infinitamente. A vida está em constante movimento, em constante evolução. E a Seite Noyer é isso, ela é dinâmica, ela evolui, porque assim é Deus, né? A criação é contínua, constante. Então, Seite Noyer é o lar do progredir infinito, lar que progride infinitamente. Se alguém nos perguntar, Seite Noyer é uma filosofia de vida? O que os senhores acham? Sim. Seite Noyer é uma ciência mental? Sim. Estuda as leis da mente, explica as leis da mente para a gente ter autodomínio e domínio sobre as situações, né? Não sermos dominados. E se alguém perguntar assim, a Seite Noyer é religião? Também. Sim, ela fala em Deus, Deus do puro amor, é filosofia monista da imagem verdadeira. Seite Noyer acredita em Deus, Deus único, não Deus dualista, né? Deus único criador, que tudo criou e por nada foi criado. Então, a Seite Noyer, ela não é sectária. Ela não separa, ela não conflita, ela não é seita. Às vezes as pessoas falam que ela é seita japonesa, né? Lá no Brasil eu falo assim. Mas não é seita, ela não separa. Pelo contrário, foi uma das situações ou das colocações que eu fiquei muito feliz de ouvir quando eu cheguei a Seite Noyer pela primeira vez, quando disseram que a Seite Noyer, ela respeita todas as religiões. E a pessoa, o projetor, disse assim naquele momento, a Seite Noyer, ela respeita e nos ensina a ter mais gratidão com a religião tradicional de nossa família. Nossa, eu achei isso daí maravilhoso. Acredito que todas as pessoas ficam muito felizes, não é? Quando ouvem esse respeito, essa reverência à religião tradicional da família. Então, a Seite Noyer, ela é uma religião, ela é uma grandiosa religião do homem filho de Deus, a religião da imagem verdadeira. A religião que o mestre Masaharu Taniguchi, em 1930, depois de muita busca, muita meditação, muita procura, muito estudo, muita meditação, ele recebeu essa revelação divina, não é? O pecado não existe, a doença não existe, a morte não existe. Ué, mas não tem gente que morre? Todo mundo. Não tem gente que fica doente? A gente vai no hospital, não tem gente doente? E não tem gente que peca, faz coisa errada? Então vamos entender um pouquinho, antes da nossa palestra, né, nós temos um tema central, mas é importante nós entendermos o que é a Seite Noyer. A Seite Noyer nos ensina que o homem é essencialmente perfeito porque ele é filho de Deus. Essencialmente, na sua essência, no seu espírito. Assim como consta na Bíblia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não é isso? Só que isso é para sair da Bíblia, isso é para ser trazido para o nosso dia a dia como uma verdade absoluta. Nós somos feitos na imagem e semelhança de Deus. E por que nós não manifestamos essa imagem e semelhança de Deus? Porque não dominamos os sofrimentos, as coisas mundanas que vêm e parece que nos levam, não é? É porque a gente ainda não apreendeu, como falou a preletora, o lema, apreendeu, né, a palavra, nós ainda não aprendemos que somos verdadeiramente filhos de Deus e não aceitamos ainda que somos filhos de Deus, né? Mas agora veio a Seite Noyer para que a gente possa não só entender, como também aceitar.
Na primeira declaração iluminadora da Seitinoye, consta assim, está aqui no livreto Shinsokan: declaramos transcender todo o sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. A lei da vida, o que é a lei da vida? É Deus, é o amor. E isso é comum a todas as religiões, né? Então, quando nós dizemos o homem é filho de Deus, isento de pecado, de doença e de morte, nós não estamos falando desse homem carnal, de determinado peso e altura, que um dia vai morrer. Não estamos falando desse homem, estamos falando da essência. Então, quando nós lemos a Seitinoye, quando nós lemos a Sutra Sagrada, quando nós praticamos a meditação Shinsokan, lemos as revistas, os mais de 400 livros, a gente vai compreendendo e aceitando que nós somos filhos de Deus. Porque precisa aceitar, nós não somos pecadores. Jesus Cristo nunca falou que nós somos pecadores. Pelo contrário, ele sempre disse: vá e não tornes a pecar. O senhor sabe o que quer dizer a palavra pecar ou pecado? Da forma que nós entendemos e estudamos na Seitinoye, pecado é encobrimento da nossa filiação divina. Pecar é encobrir que Deus é o nosso Pai, esse Pai que a gente ama e respeita profundamente, e saber que nós somos filhos dele, e somos também perfeitos na nossa essência, e que a gente vai manifestar essa essência aqui agora, nesse mundo que a gente está vivendo, quando a gente começa a entender e a aceitar, sabe? Então, o desconhecimento de que somos filhos de Deus gera todo o sofrimento humano. Então, por isso que a gente abre uma revista da Seitinoye, a gente fala: nossa, que coisa linda! Vê o relato da revista, nossa, que coisa linda esse relato! Se essa pessoa conseguiu, eu vou conseguir. Por quê? Porque a pessoa aceitou que ela é filha de Deus. Então, as coisas começam a acontecer. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e... E o que é a verdade? Homem é filho de Deus, nada menos que isso. E tendo esse conhecimento, a gente será libertado de quê? Das ilusões. De tudo aquilo que a gente acreditou que era verdade. Né? Que a gente chama de ilusão. Tudo bem? Eu estou fazendo assim essa abertura, porque como tem pessoas pela primeira vez, é importante nós, em primeiro lugar, falarmos isso, que a Seitinoye respeita, reverencia todas as religiões corretas, respeita profundamente, e quando a gente pratica a Seitinoye, a gente vai começa a entender melhor ainda a nossa própria religião tradicional. É verdade ou não é? Olha, o preletor falou aqui, nossa, é verdade, o padre falou isso na igreja. Olha, uma vez eu ouvi o pastor falar isso. Olha, eu já ouvi isso em algum lugar. Então, a verdade é universal. Deus é o único Criador. Então, quando nós aceitamos Deus como o único Criador, nós entendemos e aceitamos que eu e todas as pessoas somos uma única vida, né? E quando eu tenho esse respeito por todas as pessoas, eu estou reverenciando a Deus, que é meu Pai. E Deus está feliz comigo. E quando eu passo isso para as pessoas também sentem da mesma forma que eu. Então o Seitinoye é simples assim, como dizemos no Brasil. É simples assim, mas é bem profunda também, não é? Então vamos lá. Até tem uma forma de dizer no Brasil, quando eu cheguei a Seitinoye, eu achei assim interessante, nunca mais esqueci. Filho de Deus é Deus, né? Então, filho de gato é gato, filho de cachorro é cachorro, e filho de Deus é Deus. Pra gente aceitar que é filho de Deus, que às vezes está tão assim, incutido na nossa mente, inconsciente, que nós não somos filhos de Deus, que só filho de Deus é só Jesus Cristo, filho unigênito. E nós sabemos que somos filhos unigênitos também, né? Jesus Cristo, quando fazia a oração do Pai Nosso, ele não dizia Pai meu que estás no céu. Como ele dizia? Pai nosso. Então nós precisamos aceitar. Fazer a diferença na nossa vida depende da aceitação. De nós nos permitirmos
aceitar que somos filhos de Deus. Simples assim. Maravilhoso assim. Lindo assim. Eu fiz umas anotações aqui. Quando o professor Masaharu Taniguchi recebeu a revelação divina, né, que afirma, como eu disse, que o pecado não existe, a morte não existe, a doença não existe, não está falando desse corpo como nós dissemos, né? Mas por que não existe? Eu quero pedir para os senhores responderem. Por que pecado, doença e morte não existe? Porque não foi criação de Deus. Porque não são criações de Deus. Ninguém concebe um Deus que castiga. Eu já concebi, eu já acreditei lá quando era criança que Deus castigava, porque me foi ensinado que na sala tinha assim 4 olhos de Deus imensos que ficavam em cada canto da sala. Ai, gente, olhando, sabe o quê? Tudo que eu fazia de errado. E a Seichuné vem e diz, Deus te olha e te abençoa e vê todas as coisas maravilhosas que você faz porque você é filho amado de Deus. É bem diferente, né? Quando a gente acredita que Deus vê nossos erros e nos castiga, a gente vai diminuindo e encobrindo cada vez mais a nossa essência divina. Então, acreditar que é filho de Deus é tirar as amarras, é tirar os grilhões, é tirar todo tipo de limitação. E aí a gente começa a manifestar alegria. Se está doente, manifesta a saúde, a gente vai estudar já já. Se está com problema de bolso, doença de bolso, começa a curar a doença do bolso, né? Sara. Então, por quê? Porque ser filho de Deus é ser herdeiro de todas as virtudes de Deus. Quais são as virtudes de Deus que nós praticamos a meditação Shinsokan? Eu estou vendo que tem gente veterana aqui. Sabedoria, vida, amor, vida, provisão, alegria, harmonia. Então tudo isso, quando Deus se revela, realiza-se isso. Realiza-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. É o que está na Sutra Sagrada, né? Tudo bem? Então eu vou perguntar agora para os senhores. Para que nós nascemos? manifestar o amor de Deus aqui na terra. Alguém mais gostaria de arriscar? Para que nós nascemos? Para fazer o outro feliz. Para fazer o outro feliz, para ser feliz, para manifestar o amor. Perfeito. Então aquela ideia de que a gente nasceu aqui para ficar espiando o karma, pagando o pecado, isso daí a gente já tem que eliminar. Porque se a gente ficar acreditando que nasceu para pagar karma, nasceu para eliminar pecado, como a gente acredita, a gente cria de novo. Como a gente acredita, a gente cria de novo. Vai ficar criando, pagando karma a vida inteira. Vem outra vida, paga de novo. E cria de novo, né? Então, gente, Jesus Cristo, ele veio há 2000 anos, né? E ele se deixou pregar na cruz, porque a cruz, se nós observarmos bem, dê uma inclinadinha na cruz, ela vira um X, não é? Ela anula a matéria, ela anula o corpo carnal. Então, Jesus Cristo, para o povo daquela época, ele precisou desse simbolismo de mostrar que, sendo pregado na cruz, ele nos purificava aquela humanidade daquela época de todos os pecados, porque as pessoas acreditavam muito no pecado, que foi muito incutido na mente das pessoas, né? O medo. E o professor Masaharu Taniguchi vem e nos diz que o que mais nós devemos temer, sabe o que é? O que mais devemos temer nessa vida? Nossa, o mestre fala, o que a gente mais deve temer? O que será? Ter medo. Devemos temer o medo. O medo mina as nossas forças, a nossa energia, a nossa potencialidade, a nossa capacidade infinita e a nossa conscientização da verdade. Certo? Então Jesus veio para mostrar que o pecado, a doença e a morte não existem. Não é? Então Jesus é vida. Jesus é vida. Não é? Jesus é vida. Jesus não está naquela cruz, não está mais, ele é vida. Vamos sempre ver Jesus vivo, essencialmente um ser espiritual vivo, certo? Bom, eu gostaria de dizer algo que eu estou me lembrando agora. Como foi dito, né, que eu tenho a oportunidade de trabalhar na Seichunoye nesse momento,
na Superintendência de Educadores, trabalhamos assim com os professores, para os professores também passarem essas mensagens para os alunos. A criança feliz estuda voluntariamente, a gente já sabe. A criança cresce na direção em que ela é elogiada. Você pode, você é capaz. Você não fez direito agora, mas você se esforçou. Eu vi que você se esforçou. Você tem capacidade de fazer muito melhor. Então, sempre utilizando a força da palavra, né? E nós temos um livro, chama-se Educação do Filho de Deus. O professor Keio Kanuma, é no volume 1. Isso eu gostaria de deixar para os senhores também. E a gente já vai entrar na palestra. Mas isso é importante também, ficar bem fixo na nossa mente. Professor Keio Kanuma, Educação do Filho de Deus, volume 1. Ele disse que quando ele era diretor adjunto à universidade, um colégio no Japão, ele, no início do ano letivo, ele reunia todos os alunos, todos os jovens no pátio da escola e fazia essa pergunta. Eram muitos alunos. Quem é você? O que é o homem? Não é fácil dizer quem sou eu. Se alguém falar, quem é você? Eu sou a Maria Assunta. Mas vamos ver. Quem é você? Aí um menino mais corajoso falou assim, professor, eu sou fulano de tal. Isso não é você, isso é o seu nome. Bom, professor, eu sou isso aqui então. Isso não é você, isso é o seu nariz, ou o seu rosto. Vocês estão percebendo? Mas professor, então eu sou isso aqui, ó. Ele mostrou o corpo inteiro. Mas eu sou tudo isso aqui. E tudo isso aqui, ele falou assim, é o seu corpo. Eu quero saber, cadê você? Professor, um lá mais corajoso ainda. Vamos beber essa noite, vamos a um barzinho, vamos beber. Aí eu vou falar de mim para o senhor vai me conhecer. Então, as respostas foram as mais assim, mas é isso que o professor queria. O pronome possessivo, seu, meu, nós não estamos falando da essência, nós estamos falando da nossa manifestação fenomênica aqui na Terra. Tá claro? Bem claro. Então os meninos ficaram sem entender muita coisa. Aí o professor falou assim, então tá ótimo. Antes de se preocuparem com as disciplinas, antes de se preocuparem com as notas, antes de se preocuparem com qualquer coisa, eu gostaria de que vocês soubessem que vocês possuem uma luz de milhares de watts e que essa luz não dá para ser vista, mas ela existe e ela vai se mostrar, vai se manifestar de acordo com a sua conscientização de que você a possui. Então eles começaram a ter o entendimento. Isso é a minha revista, é o meu livro, meus óculos. Então, e cadê eu? Né? Tem gente que fala assim, eu não acredito que a morte não existe. Mas quando alguém falece, a gente diz assim, ou melhor, não existe que a vida continua, né? Mas quando a pessoa falece, normalmente nós dizemos assim, olha, o senhor fulano ou a senhora fulana faleceu e o corpo será velado em tal local. Não é assim? O corpo de quem? Do seu fulano ou da senhora fulana. Então a gente já subentende no nosso inconsciente que o seu fulano e a dona fulana são distintos do corpo. O corpo será velado e sepultado. Mas e o seu fulano? Para onde vai? Ele é essência. Ele não vai para lugar nenhum. Ele simplesmente é. Só não está visível, né? Mas ele simplesmente é. Né? Como disse Jesus Cristo, antes de Abraão eu sou. Abraão foi um profeta que viveu muitos e muitos e muitos anos antes de Cristo. E Cristo falou isso. Antes de Abraão, eu já existo. Porque ele está falando dessa luz de milhares de watts. Tudo bem? Sim. Então, eu fiz essa introdução
porque agora a gente vai estudar o tema em si e a gente vai entender por que as coisas podem acontecer e acontecem quando nós temos essa conscientização, né? De que somos filhos de Deus, nascemos para o amor, nascemos para a vida, nascemos para a felicidade. Mas isso vai depender da nossa conscientização. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tudo bem? Então vamos à palestra. O tema de nossa palestra hoje, alguma dúvida sobre o que a gente conversou? Está claro? O livro está aqui. Amor Conjugal, do professor Seiichi Taniguchi. O nosso tema, grandeza do amor dos pais e harmonia conjugal. Então nós vamos aqui à página, acho que não tem minha página, 87. Vamos lá, vamos ver. O que nós aprendemos na Seiichi Noye é que nós nascemos para ser felizes, para sermos felizes, né? E que um fio invisível, imaginem um fio invisível, tracejado na vertical, une Deus, antepassados, pais e filhos. Um fio invisível une Deus, antepassados, pais e filhos, certo? Então vamos lembrar bem disso daí. Antes de falar da grandeza do amor conjugal e da grandeza do amor filial, eu gostaria de perguntar para os senhores, qual a verdadeira finalidade do casamento? Tem várias, mas nós estamos falando de luz, né? De seres espirituais que somos. Qual a verdadeira finalidade do nosso casamento? Do casamento? É para o aprimoramento do caráter. É profundo e é verdadeiro. O professor Masaharu Taniguchi que nos ensina isso. Porque quando nos casamos, a gente, claro, somos diferentes, por isso que nos casamos. Pessoas que fossem os dois iguaizinhos, tem que aprender um com o outro. Se eu já sei o que o outro vai falar, eu já sei, a gente é tão igual, que eu sei o que ele vai falar e eu sei o que ele vai proceder. Então o professor mestre Masaharu Taniguchi, ele diz assim, não teria graça, é como se fosse um jogo de xadrez. Você já sabe a peça que o oponente vai mexer, tem graça um jogo desse? Tem? Não. Aprimoramento do caráter. Para esse aprimoramento do caráter, aí a gente tem os percalços, né? Principalmente quando não conhece a verdade de como é filho de Deus. Então vamos lá. Então vamos estudar aqui este capítulo, que é bastante interessante. Outra coisa importante. Deus fez prover o homem com maior quantidade de elementos de natureza de sabedoria. E Deus fez prover a mulher de maior quantidade de elementos de sabedoria, amor. Porque quando existe a sabedoria e o amor, há a complementação mútua. E aí manifesta-se a vida. Veja quando praticamos a meditação Shinsoka, já falamos, sabedoria, amor, vida. Tá vendo? Sabedoria e amor, polo positivo, polo negativo, manifesta-se a vida. Manifesta-se a vida. A vida, os filhos, a vida, a felicidade, a vida, a provisão infinita, a vida, a dinâmica da vida. Tudo bem? Aqui é filha que condena o pai. Aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre quando os pais vivem em desarmonia, não conhecem que a finalidade do casamento é para aprimorar o caráter, para anular o ego, para ver as qualidades do outro, para quando está com vontade de xingar, bota um pouquinho d'água aqui na boca, ó. Não dá para xingar, não dá para brigar, então, né? Então bota um pouquinho d'água na boca. Então, aprimoramento do caráter. E quando
a gente não vive dessa forma, né? Por uma série de situações, às vezes os pais não sabem. Os pais amam tão profundamente os filhos e não sabem que muitas vezes estão até adoecendo os filhos por conta dessa desarmonia. Vamos de uma vez aqui, sem mais delongas da minha parte. O professor diz assim: numerosos casos verídicos, é página 87, capítulo 8, filha que condena o pai. Numerosos casos verídicos têm comprovado que a desarmonia conjugal torna os filhos infelizes. Por que será? Ele cabe pela mente. Todo filho quer ver o pai feliz, e a mãe? Todos os filhos querem ver os pais felizes, porque ele ama os dois, ele ama ambos. E os filhos captam os sentimentos dos pais. Existe em Palavras da Educação da Vida essa frase: os filhos boiam nas ondas mentais dos pais. Profundo, né? Porém, creio que muitas pessoas não conseguem entender como e até que ponto a desarmonia dos pais pode trazer infelicidade aos filhos ou causar doença neles. Ele diz: com o conhecimento, a atmosfera criada pelos pais exerce grande influência na mente e no físico dos filhos. O que é atmosfera? Sabe aquela Guerra Fria? A Guerra Fria? Que a gente está no ambiente, a gente fala: ai, que aqui é tão bom, me sinto tão bem aqui. Às vezes a gente entra num ambiente, ai, esse ambiente aqui está me sufocando. Às vezes não acontece isso. Então aquela atmosfera ali não é muito harmoniosa, né? Então pode causar doenças nas crianças. Se essa atmosfera é negativa, o ambiente de desenvolvimento da criança deixa de ser saudável, porque é um ambiente que não é positivo, não é feliz, é desarmonioso, né? Nós nascemos de Deus para manifestar o amor de Deus e para a felicidade. Então a gente está sendo totalmente incoerente, no caso aqui os pais. Bom, vamos mais um pedacinho. Não só na infância, né, na sua fase escolar, não só doenças de infância ou no seu aproveitamento escolar, mas a desarmonia dos pais pode prejudicar a criança também na fase adulta. Às vezes deixa marcas que perduram por toda a sua vida. Por isso os pais devem ter muito cuidado e procurar viver uma vida harmoniosa. E principalmente compreendendo que nascemos para manifestar o amor de Deus, para expressar. Deus não tem forma, se utiliza de nós, nos deu formas para que nós possamos expressá-lo. Aí ele diz assim: vamos ver um exemplo. Quando a esposa sente grande insatisfação pelo marido, o que é insatisfação? É contrário da satisfação. Quando eu estou insatisfeita, eu sou muito reclamona. Ai, essa sutra aqui não era para estar aqui. Ai, porque esse água era para... Sabe, aquela pessoa insuportável, porque ela está insatisfeita. Então, o contrário da satisfação, da insatisfação é a gratidão. O contrário da gratidão é a insatisfação. É bom porque aí a gente vai também fazendo uma autoanálise com nós mesmos, né? Quando a esposa sente grande insatisfação pelo marido, inadvertidamente costuma desabafar com o filho. 2 pontos. Seu pai não presta mesmo, viu? Só fica bebendo e não liga a mínima para a família. Porque o filho pequeno, o filho, tem uma ligação muito forte com a mãe. Foi gerado no útero da mãe, né? A ligação é muito forte, um elo muito forte. Então, e a mãe começa a desabafar com o filho, sem perceber que está lançando no tênue, no delicado solo mental do filho, vibrações de desarmonia, de medo, de insegurança, de temor, naquela mente que tem um solo muito puro. Ouvindo desde pequena estas palavras e acreditando nelas, a criança vai aos poucos cultivando ódio pelo pai. Ou pior ainda, passa a desprezá-lo. Página 88. E assim ele fica achando que se ele se contrapor ao pai e brigar com ele, ele vai estar dando apoio à mãe que está sofrendo tanto. Interessante, né?
Assim o filho vai crescer em constante desavença com o pai. Feliz ou infelizmente, o relacionamento do filho com a mãe é mais intenso que com o pai, o que a gente já falou, né? Aí, vamos ver um caso verídico, porque esse livro trata de relatos de experiência, de vivência das pessoas. Aqui ele vai falar da senhora Shieno Yamaguchi. Essa senhora teve a primeira menstruação aos 16 anos de idade. Vocês agora vão começar a perceber como que a mente influencia o corpo, como que a mente se manifesta no corpo, se manifesta no ambiente. Aqui, nossa, mas ela começou, a preletora começou a falar de harmonia entre pai e mãe, que gera doença no filho. Agora está falando da menstruação da filha. Onde será que vai chegar isso? Vamos ver. Normalmente o fluxo menstrual cessa em uma semana, mas no caso dessa senhora Shieno, aumentava cada vez mais. E após 10, 20 dias ainda persistia a hemorragia. Bom, ela achava que ia passar, que ia melhorar, mas acontece que cada vez que ia ao sanitário, parecia que uma torneira havia sido aberta. Inclusive saíam pedaços de coágulos. Ficava assim uns 20 dias. Então, ela ficou com medo de ficar com anemia, né? Eu vou assim sintetizar, porque é bem rico, muitos detalhes, né? Mas não dá para ficar lendo tudo e nem é legal ficar lendo muito aqui, porque cansa os senhores. Mas vamos lá. Os médicos que examinavam diziam que a causa do problema era a má formação do útero ou deficiência de funcionamento dos ovários. Então ela tinha problema congênito, ela não estava bem, já não dava esperança também, né? Porque o médico normalmente ele analisa o físico, o corpo. Percebem? Percebem? E nós estamos falando da essência da vida de Deus, né? As injeções que lhe davam para estancar a hemorragia não faziam nenhum efeito. Procurou vários outros hospitais e o diagnóstico era os mesmos. Outros médicos prognosticaram-lhe que nunca poderia ter filhos. Já imaginaram? Uma mocinha de 16 anos saber que nunca vai poder ter um filho? Porque o seu útero tem defeito e porque aquilo é congênito. Isso é terrível, uma mocinha. É terrível, né? E para os pais também. Olha, os pais também sofrem. Olha a complexidade que é o assunto aqui. E sugeriram-lhe que extirpasse o útero. Vamos tirar o seu útero, aí essas hemorragias acabam. Você não vai poder ter filho mesmo com esse útero desse jeito? Não é o que acontece? Aí ela começou a se lamentar. Por que fui nascer com um corpo tão problemático? Experimentou remédios populares, moxa, acupuntura, mas nada resolveu o problema dela. Bom, ela viveu assim até 22 anos. Por fim ela se casou. Ela encontrou um rapaz, falou para o rapaz a situação dela, que era desse jeito, que ela não tinha muita saúde e tal, mas ele falou assim, não, a gente se ama e a gente vai passar por isso. Shieno casou-se, mas o seu problema persistiu. Isso a debilitava muito e a deixava acamada durante o período do fluxo menstrual. Então imagine uma vida conjugal numa situação dessa, né? Foi então que recebeu de uma vizinha chamada Hayashi o convite para ouvir uma palestra da Seiichi no Ie, né? Aí essa senhora, Shieno, ela passou a frequentar as reuniões da Seiichi no Ie, comprou a Sutra Sagrada. A Sutra Sagrada, daqui saíram os mais de 400 livros da Seiichi no Ie, imagine, né? Dessas palavras da verdade da Sutra Sagrada, a grandiosidade que temos aqui. E lia as revistas também, mas mesmo assim ela continuava todos os meses batendo de hospital em hospital, tomando injeção para estancar a hemorragia. Uma vez ela fez uma curetagem, teve que raspar todo o útero, né? Na segunda vez fez outra curetagem. Aí o médico falou, não podemos fazer isso é uma cirurgia, isso daí não pode ser feito dessa forma. Mas ela disse que na terceira vez fez assim, foi a frio, ela quase morreu de tanta dor. Olha quanto sofrimento, para a gente depois entender por que acontecia tudo isso. Mas aí ela começou a se preocupar profundamente. Ela falou, nossa, eu não tenho mais jeito e eu não sei mais o que fazer. Aí ela foi pedir uma orientação pessoal para a preletora. Chegando lá, a preletora ouviu tudinho, olha o X da questão.
A preletora, após ouvir toda a história, perguntou à senhora Chieno se ela não estaria esquecendo-se de agradecer ao seu pai. Porque o problema dela era de quando ela era solteira, né? Desde mocinha, quando menstruou a primeira vez. Então, a sangue se refere profundamente à família, a papai e mamãe. Né? Essa perda de sangue é desarmonia. Então, ele diz assim, e ela acertou em cheio, a preletora acertou em cheio. A senhora Chieno não sentia gratidão alguma pelo pai, porque desde pequenina ouvia a mãe se queixar de que ele vivia bebendo e não cuidava da família. E com os constantes desabafos da mãe, a criança acabou tomando partido dela e passou a criticar e a odiar o pai. Aquilo que a gente já falou, né? Bom, claro, ele diz aqui que não era o propósito de tornar a filha infeliz que a mãe vivia queixando-se do marido. Ela se queixava porque ela queria desabafar com alguém. Então ela achava que a filha seria um bom canal. Mas quando nós não conhecemos a relação mente-corpo, a gente mete o pé pela mão e só faz essas coisas mesmo, mas sem ter a intenção, né? Bom, vamos aqui mais um pedacinho. E essa mente repleta de ódio, por sua vez, foi a causa do funcionamento anormal do seu próprio organismo. Porque quando a gente não está em harmonia, é porque a gente está em desarmonia. Simples assim de novo, né? Então, o nosso organismo, que foi criado para ser maravilhoso e manifestar o amor e manifestar a saúde, a nossa mente insatisfeita desorganiza todas as células, desorganiza todos os órgãos e manifesta problema de saúde. No caso, a insatisfação que ela tinha com o pai e a pena que ela tinha da mãe. Vamos ver mais um pedacinho. Bom, aí ela diz, aqui vai falando todo o sofrimento que ela passou, né? Não precisa falar de novo. Mas quando a preletora Tanaka mostrou o quanto é errado manter o sentimento de revolta contra o pai, apontando esse sentimento como a origem do problema, ela mudou radicalmente seu modo de pensar. O que é radicalmente? Ela saltou um ponto, deu uma guinada de 180 graus e voltou aqui no zero e perfez 360 graus. Ela voltou, ela está aqui ainda. Dança na sua consciência. Ela não era mais a mesma pessoa. Mesmo com o corpo sangrando, eu entendi. Então, essa mágoa, esse ressentimento é que fazia com que, complicou todo o meu organismo. Ou melhor, desorganizou todo o meu organismo, né? Passou a refletir o quanto foi impiedosa com o pai. O que aconteceu? Ela se colocou no lugar do pai. Porque o pai nunca reclamou da mãe para ela, né? Aí ela começou, puxa, meu pai, coitado, né? Se ele bebia, e hoje a gente sabe que as pessoas, quando elas ingerem qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de coisa não adequada para o seu organismo, é porque ela tem um vazio grande lá dentro, ela quer encobrir uma tristeza, um vazio. Se as pessoas à volta tiverem essa compreensão e contemplar a sua essência divina, saber que eu vou só ver a essência divina, eu vou fechar o olho, não vou ver o que eu estou vendo, isso que eu estou vendo é aparência. Eu vou focar na essência. Lembra a lâmpada de 300 milhares de watts? 300 não, milhares de watts? Essa luz que a gente tem que ver. É não ver o que está vendo com esses olhos, fecha. E na meditação Shinsokan, vê o que não está visível. É isso que existe. Alguém aqui já leu o livro Pequeno Príncipe? Já. O que ele diz, uma frase bem, tem várias frases, uma bem forte. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. O essencial, a essência é Deus, é a perfeição, né? Aí ela fez essa grande reflexão. Passou a refletir o quanto foi impiedosa com o pai, pois apesar de ser filha, nunca havia agradecido a ele. Arrependeu-se e passou a lhe agradecer. Este é o ponto. Quando renascemos, Deus não nos cobra o nosso passado. Renasceu, deu a conversão, né? Voltou aqui. Eu sou o corpo carnal, mas a minha essência espiritual tem essa conscientização. Neste momento, ela muda totalmente a sua mente e começa a
trabalhar de uma forma positiva as células que antes estavam sendo trabalhadas de forma errada. Decidiu que nunca mais tomaria injeções contra a hemorragia e muito menos se submeteria a nova curetagem. Decidiu ainda considerar a si própria como uma pessoa normal e saudável. Sangrando, ela falou, eu não sou isso. A minha essência é Deus. Eu sou normal, eu sou filha de Deus, né? Vivendo e comportando-se como se sua menstruação já estivesse regularizada. Na Sete nós utilizamos muito esse advérbio de tempo já. Já sou saudável. Já ouviram, acho que quando a gente entrou os lindos hinos da Sete Noé? Tudo já melhorou, tudo já melhorou. É já, né? Lá quando eu morrer, se Deus achar que eu mereço, não é nada disso. Já sou saudável, independentemente da situação que estou agora. Porque essa situação foi minha mente que criou. Mas a minha essência absoluta é Deus. Tá claro? Bom. Ela passou a orar pelos antepassados diariamente, lendo a Sutra Sagrada, oferecendo por gratidão aos antepassados. E certo dia ela leu numa revista da Seichana, ela leu o seguinte: seu corpo é manifestação da sua mente. Aí, mais um despertar. A gente vai lendo, não é isso que acontece? Nossa, que lindo! Nossa, olha, o mestre fala assim, assim, meu Deus, que lindo! Pronto, isso é um despertar. Nós temos milhares de despertares. Pequenos, médios, grandes. A todo momento a gente está despertando, né? O Pai simboliza o Espírito, e o Espírito é simbolizado pelo sangue. Uma insatisfação com o Pai pode manifestar-se como uma doença que elimina sangue. Né? Problemas com sangramento mostra que existe, assim mostra claramente que existe um problema de desarmonia na família. Interessante, né? Então as pessoas falam, nossa, preletor, nossa, aquele preletor lá, ele é muito sabido. Não analisa. Falando em analisar, gente, quem quiser aprofundar mais, a chave da beleza e da saúde, pegue o índice, esse aqui eu peguei da livraria, pedi emprestado, a mente e o destino, né? A relação entre a mente e o corpo, o poder da palavra, como eliminar o temor. No capítulo 3, olha que interessante, análise dos estados patológicos do ponto de vista religioso. Vou ler alguns aqui, tem um monte. O corpo carnal como representação, como símbolo de pensamentos e sentimentos. É o que a gente está falando. O corpo mostra o que está acontecendo com a pessoa. Análise das causas psicológicas de doenças cardíacas, análise das causas psicológicas de doenças que se manifestam na região dos olhos, de doenças da boca, dos seios, articulações, asma, bronquite, bronquite asmática nas crianças, enrijimento das mãos e dos pés, hemiplegia, que é sangramento, né, dos pulmões, doenças no nariz, ouvidos, e por aí vai, e por aí vai, por aí vai. Então a gente vai vendo que tipo de pensamento ou de sentimento que fez manifestar aquela, entre aspas, doença. Quando o professor Masaharu Taniguchi vem e diz a doença não existe, está comprovado, por isso que a gente está lendo aqui, que realmente não existe? Está, né? Ela é manifestada pelos nossos sentimentos, pensamentos e crenças. E quando a gente retorna ao natural, a gente perdoa, a gente se arrepende, a gente faz uma conversão do falso eu para o eu verdadeiro, mas volta aqui, ainda estamos aqui com esse corpo, temos que viver aqui, né? Não é quando morrer que a gente vai ser salvo, não. A gente já está salvo, a gente é filho de Deus. Bom, então vamos aqui mais um pedacinho. Aí desapareceu todo o temor, passou o medo de que ela ia morrer perdendo sangue. Fim do filme, gente. Como resultado dessa nova forma de viver, a senhora Shiano não mais apresentou sintomas de anemia, por mais que se prolongasse a hemorragia. Ela falou, não faz mal que está tendo hemorragia. Eu não vou morrer porque eu não sou sangue, eu não sou corpo, eu sou essência. E não ficou mais com medo. Não tem medo, não acontece nada, né? Então, com perder o medo e a mente se tornara tranquila, não sentia mais arrepio ao ver o sangue. Foi com naturalidade adquirindo resistência.
foi ficando com sua mente fortalecida, seu espírito fortalecido. Chegou finalmente o dia em que ela constatou que o fluxo menstrual após uma semana havia cessado completamente. Foi trabalhando a mente, agradecendo, entrou em harmonia, mas agora a sua menstruação se tornara normal, após 12 anos de anormalidade. Decorridos 3 anos, desde que pela primeira vez tivera conhecimento da Seita Noye, ela tornou-se completamente saudável e mais tarde teve 3 filhos, indo totalmente contra o que a medicina falou. Página 24, namoro conjugal, tá? Hoje seus 2 filhos maiores estão com mais de 20 anos, a sua filha caçula terminou o ensino fundamental e tal. Então ele diz assim, a cura não se restringe apenas a esse tipo de hemorragia. Ela ocorre em qualquer caso, visto que as doenças que eliminam sangue pela parte inferior do corpo muitas vezes são causadas por sentimento de revolta contra os pais. Então, gente, não importa quem foi papai, não importa quem foi mamãe. Tem pessoas que dizem assim, mas o meu pai, ai, preletora, se soubesse, a gente imagina o sofrimento da pessoa. Se soubesse como foi meu pai, não importa quem foi papai, não importa quem foi mamãe, papai sempre é papai, mamãe sempre é mamãe. Lembra da verticalidade, no fim invisível? Deus, antepassados, pais e filhos. Os filhos não nasceriam se não houvesse os pais. Os pais também, como os filhos, vieram dos antepassados. E toda essa linhagem veio de Deus. Não é? E na revelação divina diz, mesmo que agradeças a Deus, foi lido aqui. Se não consegues, porém, podem ler, podem falar. Agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. É claro como a luz do sol. Então, leiam bastante, pratiquem bastante e as coisas vão acontecendo. Olha, ela levou 3 anos, tem pessoas que é na hora, tem pessoas que é uma semana, então não se preocupem. O importante não é o tempo que a manifestação vai deixar de ser expressada. Importa é a conscientização que nós temos. Como disse Confúcio, um grande sábio chinês. Se eu conhecer o caminho pela manhã, não importa morrer ao entardecer. Né? Se eu entender que eu sou filha de Deus, minha essência é espírito, de manhã, se eu morrer à tarde, está tudo certo, a morte não existe. Então, estou em cima, cravado, né? Cislene, cravou ali 9,5, 21,5. Agradeço essa primeira parte, depois vamos ter a segunda. Na segunda vamos ter também, vamos fazer juntos a prática da meditação Shinsokan de reconciliação. É muito linda, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigada, eu passo a fala para ela.